Então, como prometido, nós vamos trabalhar questões de provas de concurso. Maravilha, hein? É muito importante estudar questões de provas de concurso para você poder entender como as bancas trabalham. Então, cada classe gramatical, que no caso nós vamos estudar aqui as classes gramaticais, nós vamos começar pelo chefão, que é o substantivo. Então, cada classe gramatical, ela se comporta de uma forma diferente, de acordo com o seu conceito. Então, nós vamos retomar aqui rapidamente o conceito de substantivo e vamos trabalhar uma questão de uma banca de concurso, tá ok? Então, qualquer dúvida, você pode deixar seus comentários aí logo abaixo do vídeo, tá bom? Perguntas, sugestões, então que você possa aproveitar esse momento aí para tirar todas as suas dúvidas e também poder melhorar o seu conhecimento, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o conceito de substantivo. O substantivo, ela é a palavra que dá nome a seres, coisas, sensações e sentimentos. O que o substantivo é dentro da análise sintática, tá? Que é um outro estudo da língua portuguesa. O substantivo, ele é núcleo dentro de uma frase, tá? Então, eu chamo o substantivo de núcleo quando eu faço uma análise sintática. O que nós vamos falar aqui é sobre análise morfológica, que também é um estudo da língua portuguesa. Então, é análise morfológica. Dentro da análise sintática, o substantivo ganha o nome de núcleo. Então, ele deixa de ser substantivo e passa a ser o núcleo da sentença, tá? O núcleo da frase. Voltando também a retomar um conceito importantíssimo de substantivo, o substantivo, como eu chamei ele de chefão, eu fiz uma brincadeira, chamei ele de chefão. O substantivo, ele tem satélites, tá? Nós chamamos de satélites. Então, lembra que, por exemplo, o substantivo, ele é como se fosse o planeta Terra. Quem é o satélite da Terra? A Lua. Além da Lua, que é um satélite natural, eu não entendo de ciência, tá? Mas é algo simples, então eu vou fazer uma comparação. Além da Lua, que é um satélite natural, nós temos satélites em volta, girando em torno da Terra, tá ok? Então, satélites da internet, satélites da NASA, 1000 satélites lá em volta do planeta Terra. Então, essas palavras, que são satélites do substantivo, elas flexionam junto com o substantivo. Então, se o substantivo está no singular, essas palavras ficam no singular. Se o substantivo está no plural, essas palavras ficam no plural. Se o substantivo está no feminino, elas também passam para o feminino ou combinam, tá? Com o feminino. Porque nem todas as palavras que eu vou mostrar aqui agora, elas flexionam em gênero, número e grau, tá? Então, gênero feminino e masculino, número singular ou plural e grau aumentativo ou diminutivo. Tá? Nem todas elas. Algumas flexionam, por exemplo, só em 2 conceitos desses. Bom, quais são os satélites, então, do substantivo? Eu tenho artigo, tenho adjetivo, numeral e pronome. Esses são satélites de substantivo. Esse conceito é muito importante, é bom você guardar, tá? Entender e guardar esse conceito aqui para você poder se valer disso na hora da sua prova. Como eu já falei, o substantivo ele é núcleo de uma função sintática nominal. Nominal por quê? Porque o substantivo ele é um nome, tá? Ele nomeia, por isso que é nominal. Gênero, ele flexiona em gênero, flexiona em número e flexiona em grau também. Então, eu tenho um exemplo logo aqui abaixo, tá? De um substantivo, um exemplo muito simples. Então, a minha casa é elegante. Casa aqui é um substantivo. Então, passando aqui rapidamente por esses conceitos, vamos agora ao nosso primeiro exercício. As palavras transcritas do texto que pertencem à mesma classe gramatical estão corretamente indicadas em. Então, nós vamos analisar aqui essas palavrinhas, lembrando que o enunciado está pedindo para você encontrar
as palavras que pertencem à mesma classe gramatical, tá? E que estão corretamente indicadas, não incorretamente, tá? Então você vai procurar a correta. Então eu tenho aqui, ó, mas, que é conjunção, falando da opção A. Então eu já vou explicando aqui para você as classes gramaticais das palavras e já fazendo um apanhado aqui do que está correto, do que está errado. Eu tenho aqui uma conjunção, mas, eu tenho aqui, ó, já, advérbio, alucinações é um nome, então substantivo, ideia, substantivo, problema, substantivo, essa, pronome demonstrativo. Então, já começando aqui pela primeira, pela A, olha, conjunção, advérbio, alucinação, conjunção, né, mas, já, advérbio, alucinações, substantivo, então elas já não são das mesmas classes gramaticais, tá? Da mesma classe gramatical. Então, essa daqui está incorreta. Ideia, substantivo, problema, substantivo, essa, pronome demonstrativo. Também não são da mesma classe gramatical, está incorreta, B. Rico, novinho e rápido. Vou segurar essa daqui um pouquinho, já dando a dica aí. Nada, advérbio, domínio, substantivo, trabalhar, verbo. Também já não são da mesma classe gramatical. Duas, numeral, arame substantivo, arame 2.0 aqui, numeral, e quantidade substantivo. Então, essas daqui também já não são da mesma classe gramatical. Agora, voltando aqui, olha, essa aqui, rico, essa palavra rico, novinho e rápido, todas essas três palavras aqui estão caracterizando, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, tá bom? Então, são palavras aqui que têm a mesma função de caracterizar, tá? Como ele é? Ele é rico. Como ele é? É um moço novinho, uma pessoa bem jovem. Rápido, ele é muito rápido na corrida, tá? Então, são palavras aqui que têm a função semelhante de caracterizar, tá ok? Então, eu classifico essas três palavrinhas aqui como adjetivos. Então, a opção correta aqui é a C. Passando para a nossa segunda questão. Em as respeitadíssimas universidades americanas, temos respectivamente o quê? A sequência dessas palavras aqui, como é que eu vou classificar, tá? As respeitadíssimas universidades americanas. A primeira palavra aqui, as, é um artigo definido, tá? Então, eu já tenho até aqui, ó, artigo definido. Respeitadíssimas é um substantivo? Não. Essa palavra respeitadíssimas está referindo a quê? Quem é respeitadíssima? Universidade, ou quem são respeitadíssimas, melhor dizendo, são as universidades americanas. Então, essa palavra aqui, ela está qualificando universidades americanas. Então, ela não é um substantivo, tá? Substantivo é universidade e americanas também vai ser uma outra classe gramatical aqui. Bom, mas eu começo com artigo, ok? Só que já não é substantivo. Então, quem é? É artigo, então pode ser, de repente, essa daqui, o artigo, depois vem um adjetivo, tá ok? Logo depois, universidade é um nome? Sim, é um nome, então eu classifico como substantivo. Então, eu tenho um artigo, aqui artigo as, respeitadíssimas, adjetivo, logo depois eu tenho um substantivo, que é universidade, e tenho americanas. Americanas por quê? Eu posso perguntar aqui, que universidade que é esta? Que universidades são essas, né? Como elas são? Elas são brasileiras? São universidades brasileiras? São universidades espanholas? Portuguesas? Não, são universidades americanas. Então, eu tenho aqui mais um adjetivo. Então, fica aí artigo, adjetivo, substantivo e adjetivo. Então, a opção correta é a C. E agora, nosso terceiro e último exercício. O giz em sua mão mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada.
explicando os mistérios. E se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas. Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza. Classificamos as palavras destacadas como, palavras destacadas aqui são orgulho e tristeza. Então, vamos pensar aqui nessas palavras, tá? Essas palavras, elas são nomes, tá? Mas não são nomes quaisquer. São nomes de sentimentos. Lembra que eu falei ali no conceito de substantivo, que substantivo nomeia sentimentos? E são nomes que têm uma classificação especial. Então, são nomes que eles precisam ser produzidos por alguém. Eu vou ensinar aqui o conceito desse substantivo especial, porque eu falei que é substantivo porque são nomes de sentimentos, tá? Então, são sentimentos que você precisa produzir. Então, se você precisa produzir, eles não existem na vida real, assim, eles não... Eu não posso dizer que são palpáveis, tá? Não, porque essa não é a definição correta. Tá, eu vou mostrar aqui a opção para poder comentar melhor e usar o nome, tá? Então, a opção correta aqui são substantivos abstratos. São substantivos abstratos todos aqueles nomes ou aquelas palavras que é preciso de alguém ou de algo para produzir, tá? E continuar produzindo para que ele exista. Então, o orgulho é preciso que alguém sinta orgulho para que ele exista, a tristeza é preciso que alguém sinta tristeza para que ele exista. Então, essa é a definição de substantivo abstrato. É preciso que alguém produza, que alguém continue produzindo, que alguém continue sentindo para que ele exista, tá? Para que o orgulho exista, para que a tristeza exista. Então, espero que esses exercícios tenham ajudado, que você possa aproveitar aí e se preparar muito bem para as suas provas. E qualquer dúvida, mais uma vez, deixe nos comentários, deixe também a sua curtida, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam aproveitar, possam se valer desse conhecimento para ter sucesso, tá ok? Então, beijos, até o próximo vídeo.